Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Alma. Hoje vamos falar sobre a resistência à mudança. Imaginem por um momento que a vida é um rio, constantemente em movimento, sempre a fluir. A mudança é a sua corrente natural. No entanto, muitos de nós passamos grandes partes da nossa vida a remar contra essa corrente, agarrados à margem familiar, resistindo ao fluxo natural da existência. A resistência à mudança é como uma âncora invisível que nos prende, muitas vezes sem nos apercebermos. É aquela voz interior que sussurra "e se?" cada vez que uma oportunidade de mudança surge. É o desconforto que sentimos quando as coisas não seguem o guião que escrevemos para as nossas vidas. Preparem-se para uma viagem transformadora. Vamos desafiar pressupostos, questionar hábitos enraizados e, quem sabe, abrir portas para novas possibilidades, porque no final de contas, a única constante da vida é a própria mudança. Eu sou Margarida Cardoso e estou prestes a levar-te uma experiência única com Conversas com Alma, um podcast que toca o coração e alimenta o espírito. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. Imagina um lugar onde as palavras ressoam diretamente na sua essência, onde cada episódio é uma porta para o autoconhecimento e crescimento pessoal. E sabes o que é melhor? Temos o apoio incrível do Espaço da Alma, um espaço no coração de Porto, na Avenida da Boa Vista. Estamos lá, de braços abertos, para te receber com terapias transformadoras, consultas reveladoras, cursos inspiradores e workshops que vão despertar o melhor que há em ti. Mas não para por aí. O canal Portugal Místico também veio nesta experiência. E aqui vai uma novidade empolgante. Tu também podes ter o teu próprio podcast. Queres saber como? É só entrares em contacto com o site Portugal Místico e transformar as tuas ideias em ondas sonoras que alcançarão corações por toda a parte. Agora, encontra um local confortável. Fica ligado, que a conversa vai iniciar. Para compreendermos verdadeiramente a resistência à mudança, imaginemos que a nossa mente é uma casa antiga e aconchegante. A resistência à mudança é como o desejo de manter essa casa exatamente como está, mesmo quando as paredes começam a rachar e o telhado a deixar entrar água. Mas o que é, afinal, essa resistência? No seu amágmo, a resistência à mudança é uma resposta instintiva ao desconhecido. É o nosso cérebro a tentar manter-nos seguro, agarrando-se ao familiar, mesmo quando o familiar já não serve. Esta resistência manifesta-se de várias formas, muitas vezes subtis e traiçoeiras. Primeiro temos a negação. É como fechar as cortinas para não ver a tempestade que se aproxima. Negamos a necessidade da mudança. Convencemos-nos de que as coisas estão bem como estão. Depois surge o medo, aquele nó no estômago, quando confrontados com uma nova oportunidade, o medo do desconhecido, do fracasso ou até mesmo do sucesso, que pode nos paralisar. A procrastinação é outra manifestação comum. Adiamos decisão e ações, esperando pelo momento perfeito, que nunca chega. É como adiar a reparação daquele telhado com fugas, mesmo sabendo que a próxima chuva só agravará o problema. Há também a racionalização. Criamos argumentos elaborados para justificar por que a mudança não é necessária ou possível. É o nosso cérebro a trabalhar horas extraordinárias para manter o status quo. Por vezes, a resistência manifesta-se como sabotagem. Inconscientemente criamos obstáculos ao nosso próprio progresso. É como deixar as chaves em casa no dia de uma entrevista importante para um novo emprego. E não nos esquecemos da comparação desfavorável. Olhamos para os outros que abraçaram a mudança
e concentramos apenas nos aspectos negativos, convencendo-nos de que a erva realmente não é assim tão verde no outro lado. É crucial compreender que a resistência à mudança não é um defeito de caráter. É uma resposta natural do nosso cérebro, moldada por milhões de anos de evolução para nos manter seguros. No entanto, num mundo em constante evolução, esta resposta, outrora protetora, pode tornar-se uma prisão. Reconhecer estas manifestações em nós próprios é o primeiro passo para as ultrapassar. É como acender uma luz numa sala escura. De repente, vemos os obstáculos que antes não sabíamos que existiam. A questão que fica é: estamos dispostos a examinar honestamente a nossa resistência à mudança? Porque só ao reconhecê-la podemos começar a transformá-la de um obstáculo para uma oportunidade de crescimento. A resistência à mudança não é apenas um conceito abstrato. É uma força que molda ativamente as nossas vidas, muitas vezes de forma que nem sequer nos apercebemos. Imaginemos esta resistência como uma âncora invisível que nos prende, afetando cada aspecto da nossa existência. Começamos pelos efeitos emocionais e psicológicos. Quando resistimos à mudança, criamos um conflito interno constante. É como viver numa casa dividida, onde uma parte de nós anseia por crescimento e outra se agarra desesperadamente ao familiar. Este conflito manifesta-se frequentemente como ansiedade crónica, um sentimento persistente de inquietação. A frustração torna-se uma companheira constante. Sentimos-nos presos, incapazes de avançar, mas igualmente incapazes de nos sentirmos satisfeitos com o que temos. É como estar num barco à deriva, vendo oportunidades passarem ao longe, mas sem coragem para içar as velas. O stress acumula-se. O nosso corpo e mente estão em constante estado de alerta, preparados para lutar contra a mudança iminente. Este estado de tensão contínua pode levar a problemas de saúde física, desde dores de cabeça a problemas digestivos até condições mais graves, como doenças cardíacas. A autoestima também sofre. Cada oportunidade perdida, cada desafio evitado é uma pequena ferida na nossa confiança. Começamos a duvidar das nossas capacidades, a questionar o nosso valor. É como olhar para um espelho distorcido que apenas reflete as nossas limitações e não o nosso potencial. Nas nossas relações interpessoais, a resistência à mudança cria barreiras invisíveis, tornando-nos menos flexíveis, menos abertos às ideias e necessidades dos outros. Os nossos relacionamentos podem estagnar ou tornar-se tensos à medida que resistimos ao crescimento natural que todas as relações saudáveis exigem. No trabalho, a resistência à mudança pode ser particularmente prejudicial. No mundo profissional em constante evolução, a incapacidade de se adaptar é como tentar navegar no mar tempestuoso com um mapa desatualizado. Oportunidades de crescimento passam despercebidas e podemos encontrar-nos cada vez mais desalinhados com as exigências do nosso campo. O nosso desenvolvimento pessoal também sofre. A resistência à mudança é como construir uma gaiola à volta do nosso potencial. Limitamos as nossas experiências, evitamos desafios que poderiam expandir os nossos horizontes. Ficamos presos numa versão desatualizada de nós próprios, incapazes de crescer e evoluir. A criatividade e a inovação são frequentemente as primeiras vítimas da resistência à mudança. É como tentar pintar uma obra-prima usando sempre as mesmas cores. Sem a vontade de experimentar, de arriscar, de abraçar novas ideias, as nossas capacidades de criar e inovar atrofiam-se. Talvez o impacto mais profundo seja a nossa capacidade de encontrar significado e propósito. A resistência à mudança pode deixar-nos com uma sensação persistente de que estamos a perder algo importante e de que a vida está a passar-nos ao lado. É como estar sempre a olhar para trás, lamentando o que poderia ter sido, em vez de olhar para a frente, criar o que pode ser. No entanto, é importante lembrar e reconhecer que estes impactos não é motivo para desespero. Pelo contrário, é o primeiro passo para a libertação. Ao compreendermos como a resistência à mudança nos afeta, ganhamos o poder de a desafiar e, eventualmente, de a transformar.
A questão que fica é: estamos dispostos a olhar honestamente para as formas como a nossa resistência à mudança tem moldado a nossa vida? Porque é esse olhar honesto que encontramos a semente da transformação. Imaginamos a vida como um rio caudaloso, cheio de possibilidades e oportunidades. A resistência à mudança é como construir uma barragem nesse rio, bloqueando o seu fluxo natural e criando uma lagoa estagnada. Este bloqueio manifesta-se de várias formas na nossa vida. Na estagnação pessoal e profissional, a perda de oportunidades é outro efeito devastador. Oportunidades passam ao nosso lado sem que as notamos. Além disso, a resistência à mudança leva-nos a manter padrões negativos. É como ficar preso no ciclo vicioso, repetindo os mesmos erros e esperando os resultados diferentes. Relações tóxicas, comportamentos autodestrutivos, pensamentos limitantes. Todos estes padrões persistem porque nos recusamos a mudar. A criatividade e a inovação também são sufocadas. E por fim, a resistência à mudança bloqueia o nosso crescimento pessoal. É como tentar crescer dentro de uma caixa, em que rapidamente vamos atingir o teto. Sem mudança não há crescimento. Sem crescimento não há realização pessoal. A resistência à mudança não apenas bloqueia o nosso progresso, mas também afeta profundamente a forma como lidamos com os desafios e crises. Existe também uma tendência para recorrer a soluções obsoletas, agarrarmos a estratégias que podem ter funcionado no passado, mas que já não são eficazes no presente. A resistência à mudança também nos mantém presos ao passado. Ficamos tão focados no que já aconteceu, nas formas como sempre fizemos as coisas, que perdemos a capacidade de ver e aproveitar as oportunidades que estão à nossa frente. Esta fixação no passado leva-nos a repetir padrões disfuncionais. É como encenar a mesma peça vezes sem conta, esperando que o final diferente. Enfrentamos novos problemas com velhas mentalidades, perpetuando ciclos de frustração e fracasso. A resistência à mudança também afeta a nossa resiliência. Em vez de vermos os desafios como oportunidades de crescimento, encaramos-los como ameaças ao nosso status quo. A resistência à mudança limita a nossa perspectiva. É como ver o mundo através de um túnel estreito. Perdemos a capacidade de considerar múltiplas perspectivas ou soluções inovadoras, ficando presos a uma visão limitada e muitas vezes pessimista. Por fim, também pode levar-nos a evitar completamente problemas. É como ignorar uma pequena fuga até que ela se transforme numa inundação. Ao evitarmos enfrentar os desafios de frente, permitimos que eles cresçam e se tornam cada vez mais difíceis de resolver. A questão que se coloca é: estamos dispostos a reconhecer como a nossa resistência à mudança tem influenciado a forma como mantemos os desafios da vida? Porque é nesse reconhecimento que reside o potencial para mudança verdadeira e duradoura. Superar a resistência à mudança é como desatar um nó complexo. Requer paciência, perspicácia e uma abordagem estratégica. E aqui vamos falar de algumas ferramentas que podem ajudar neste processo. Primeiro, cultivar a abertura e flexibilidade mental. Começamos por questionar as nossas crenças pressupostas. Será que realmente precisamos de fazer as coisas sempre da mesma forma? Desenvolver a resiliência é crucial. É como fortalecer um músculo. Quanto mais exercitamos, mais forte se torna. Podemos começar por enfrentar pequenos desafios fora da nossa zona de conforto. Que tal experimentar um novo hobby? Ou falar com um estranho? Ou alterar a nossa rotina diária? Abraçar a mudança também envolve redefinir a nossa relação com o fracasso. Em vez de vermos como um fim, podemos encará-lo como um professor. Cada fracasso é uma oportunidade. Aprendizagem, um passo no caminho de crescimento. A resistência à mudança é como uma âncora. Pode dar-nos estabilidade em tempos turbulentos, mas se não a soltarmos quando necessário, impede-nos de navegar para novos horizontes. A mudança pode ser assustadora, sim, mas também é um portal para as novas possibilidades, para crescimento e para uma vida mais plena e autêntica. Ao terminarmos este episódio, deixo-vos um desafio. Identifiquem uma área da vossa vida onde têm resistido à mudança. Pode ser algo pequeno ou grande. E façam uma pergunta a vós próprios.
O que poderia acontecer se eu abraçasse a mudança nesta área? Queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio de Conversas com Alma. Espero que esta conversa tenha tocado no teu coração e despertado algo especial em ti. Agora convido-te a um momento único. Pausa, respira fundo e escuta o que a tua alma te diz. Ela está sempre aí, sussurrando o caminho para a tua felicidade. Que tal aceitares este convite e dares o primeiro passo rumo à vida mais plena? Se este episódio ressoou contigo e queres continuar com a nossa conversa, estou à tua espera. Podes me encontrar no Facebook, na página Espaço da Alma Terapias Holísticas, ou na página do canal Portugal Místico. A tua opinião é valiosa para mim. Se gostaste do podcast, que tal partilhá-lo com os teus amigos? Deixa os seus comentários e as tuas impressões. Este feedback é a forma mais bonita das nossas almas se comunicarem. Por fim, com todo o meu coração, desejo que encontres a felicidade que mereces. Lembra-te, a vida é mais rica quando vivida com alma. Até ao próximo episódio, onde novas descobertas nos aguardam. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal. Foi feito para ti.